eu vou falar sobre secante e cossecante do triângulo retângulo. Bom, secante basicamente é o inverso do cosseno, ou seja, 1 sobre o cosseno. Como a gente já sabe, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, mas como é o inverso, invertendo vira hipotenusa sobre cateto adjacente. Portanto, a expressão 1 sobre cosseno equivale a hipotenusa sobre cateto adjacente. Assim, percebemos que a secante tanto é 1 sobre cosseno, como também hipotenusa sobre cateto adjacente. Agora vamos para a cossecante. A cossecante, basicamente, também é o inverso do seno, ou seja, 1 sobre o seno. Como a gente já sabe, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Invertendo isso, vira hipotenusa sobre cateto oposto. Então, a expressão 1 sobre seno se equivale à hipotenusa sobre cateto oposto. Compreendemos, então, que cossecante tanto é 1 sobre seno, como também hipotenusa sobre cateto oposto. Agora vamos resolver este exercício. Dado um retângulo com ângulo agudo, x, calcule. Letra A. Cossecante de x. Como a gente viu, cossecante é igual a hipotenusa sobre cateto oposto. Qual a hipotenusa aqui? A hipotenusa é 5. O cateto oposto é 3, porque ele é oposto ao ângulo agudo. E o cateto adjacente é 4, porque ele está ao lado do ângulo agudo. Então, a hipotenusa é 5 e o cateto oposto, 3. Item B, ele quer saber a secante do ângulo agudo de x. Aí, como a gente sabe, a secante é hipotenusa sobre cateto adjacente. A hipotenusa é 5 e o cateto adjacente é 4. Então, secante é igual a 5 sobre 4. A letra C, ele já quer que some cossecante de x mais a secante de x. Então, a gente somou, né? 5 sobre 3 mais 5 sobre 4. Fizemos o MMC, deu 12. Divide, multiplica e deu 35 sobre 12. Então, eu vou falar sobre a cotangente. A cotangente ela é a razão inversa da tangente. Aí aqui eu coloquei um exemplo. Cotangente de x igual a 1 dividido por tangente de x. Aí aqui mais embaixo eu coloquei um resuminho sobre o que é a cotangente. A cotangente ela está definida para ângulos cuja tangente é diferente de zero. Para calcularmos e encontrarmos a cotangente de um ângulo x, basta calcular o inverso do valor de sua tangente. Aí aqui eu coloquei um cálculo. Cotangente de 30 graus igual a 1 dividido por tangente de 30 graus. Aí cotangente de 30 graus igual a 1 sobre o valor da tangente de 30, que é raiz de 3 dividido por 3. Cotangente de 30 graus igual a 1 multiplicado por 3 raiz de 3. Cotangente de 30 graus, 3 sobre raiz de 3 multiplicado por raiz de 3 dividido por raiz de 3. Aí deu esse valor e eu peguei o 3 raiz de 3 sobre 3 e cancelei esse 3 com esse 3 e sobrou raiz de 3. Aí o resultado ficou cotangente de 30 graus igual a raiz de 3. Aí aqui é outro procedimento que você pode fazer, que é a cotangente de 30 graus igual ao cosseno de 30 sobre o seno de 30. Cotangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2, que esse raiz de 3 sobre 2 é o valor do cosseno de 30, sobre 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é o valor do seno de 30. A cotangente de 30 é igual a raiz de 3, é o mesmo resultado. Aí aqui eu fiz outra questão. Se seno de x é igual a 0,8 e cosseno de x é igual a 0,6, calcule o valor da cotangente de x. Aí aqui, a cotangente de x é igual a cosseno de x dividido por seno de x, igual a esse procedimento. Aí, cotangente de x é igual a 0,6 dividido por 0,8. Cotangente de x é igual a 0,75. Hoje eu vou falar sobre secante. E para eu poder explicar sobre secante, a gente vai usar esse exemplo aqui, esse desenho, que é o arco e o nosso triângulo retângulo, né? Por causa do ângulo de 90 graus. Como é que a gente vai identificar a nossa secante? A secante, é o ponto em que a tangente se encontra com o eixo x. O nosso eixo x está aqui e a tangente é essa aqui, representada por esse ângulo, tá? Não necessariamente vai ser sempre esse ângulo, é só um exemplo.
E aí eles se encontraram bem aqui, então a nossa secante deste ângulo vai estar aqui, certo? Aí a gente sabe que secante é 1 sobre cosseno, e cotangente e tal, e cossecante. É a nossa tabelinha aqui. Antes da gente chegar no exercício, a gente tem que lembrar que existe essa tabela aqui do seno e cosseno de 0, 90, 180, 270 e 360, que a gente vai usar bastante. E essa tabelinha que a gente já conhece, do secante, cossecante e tangente, tá? Aí agora a gente vai para a questão. Resolva a cotangente de 60 mais secante de 45 sobre 2 menos cossecante de 90. Então, a gente vai começar pela cotangente. A gente tem que lembrar que cotangente é 1 sobre tangente. Ok. Então, a gente, 1 sobre tangente, eu já tenho 1, né? E agora eu preciso achar a tangente de 60. Aí, a gente vê na nossa tabelinha, a tangente de 60 é raiz de 3. Aí, a gente coloca aqui. Só que como a gente tem no denominador, tem raiz no denominador, não pode. Então, a gente vem e multiplica, repete, né? Multiplica tudinho aqui, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Como é que a gente faz aqui? Multiplica, né? Dá raiz de 9. A raiz de 9 é quanto? 3. Aí fica raiz de 3 sobre 3, certo? Aí agora a gente já descobriu o cotangente de 60. A gente vai agora pro secante de 45. A gente já sabe que secante é 1 sobre cosseno, que é o que a gente aprendeu ainda agora. 1 sobre cosseno é... Aí, beleza, a gente já tem 1 e agora eu preciso do cosseno de... cosseno de 45, certo? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Coloco aqui na minha fração. 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Não posso resolver assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira, né? Que é 1 sobre 1. E multiplicar pelo inverso da segunda, 2 raiz de 2. Multiplicando dá 2 sobre raiz de 2. E aí, o que a gente vai fazer? Que nem fez aqui em cima. Não pode ficar assim. Então, pega, multiplica. Aí, vai ficar 2 raiz de 2. E daquele esquemazinho. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E raiz de 4 é quanto? 2. Aí, a gente corta, né? Porque dá pra cortar aqui. Simplifica, no caso. E dá o resultado raiz de 2, a minha secante de 45. Aí, agora, por último, pra finalizar, cossecante de 90. Aí, a gente vem pra nossa tabelinha, que é cossecante de 1 sobre seno. Vamos pra tabelinha, seno de 90 é 1. E vai ficar 1 sobre 1, que é igual a 1. Aí, a gente resolve, coloca todas as informações, simplifica, e no final dá raiz de 3 mais 3 raiz de 2. Aí, a próxima questão. Simplifique cossecante de x mais secante de x, cotangente mais 1. Como é que a gente faz? Cossecante a gente já sabe que é 1 sobre seno. Só que é de x, então a gente vai colocar 1 sobre seno de x, mais secante de x. Secante, no caso, é o quê? 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno de x. E aí, cotangente, a gente sabe que é 1 sobre tangente. E aí, vai ficar 1 sobre tangente de x. Mais 1. Simplificamos. Bem simples, bem fácil. Bom, vou falar sobre a cossecante de um arco trigonométrico, certo? A cossecante, ela é a relação do inverso do seno. Então, aqui está o seno e aqui está a cossecante. E o sinal de cada quadrante, né, é que são iguais à do seno. Então, a do primeiro e segundo quadrante são positivas e a do terceiro e do quarto são negativas. E aqui são as relações, né, para descobrir o grau e tal. Então, do primeiro é alfa, do segundo é 180 menos alfa, do terceiro é 180 mais alfa e do quarto é 360 menos alfa. E a cossecante, né, do grau é igual a 1 sobre o seno desse grau, certo? Bom, vou explicar como que faz esses exercícios aqui, certo? Para descobrir o cossecante de 120 graus, a gente faz assim. A gente vê que 120 graus pertence ao segundo quadrante. Então, a gente pega a relação de 180 menos alfa, que é do segundo quadrante, iguala a 120 graus, certo? E a gente vai descobrir que alfa é 60 graus. E aí fica 1 sobre o seno de 60 graus. O seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, fica 1 sobre a raiz de 3 sobre 2.
E aí, quando tá desse jeito, a gente pega o 1 e multiplica pelo inverso dessa aqui. Então, fica 2 sobre raiz de 3. E aí, quando tem raiz no denominador, a gente racionaliza, né? Então, multiplica por raiz de 3 sobre raiz de 3. E aí, fica aqui, ó, 2 raiz de 3 sobre 3. E aí, como o cossecante do segundo quadrante é positivo, então o resultado fica positivo. E aqui o cossecante de 270 graus. 1 sobre o seno de 270 graus. 270 graus é um divisor de quadrante, certo? Então, o seno de 270 graus é igual a menos 1. Então, fica 1 sobre menos 1, que é igual a menos 1. Então, o cossecante de 270 graus é igual a menos 1. Eu vou falar sobre as razões trigonométricas de uma circunferência. Vou falar sobre a cotangente de um arco trigonométrico. A cotangente é uma reta horizontal sendo paralela ao eixo x. Então, ela vai ser esta reta aqui, esta reta, sendo paralela ao nosso eixo x. No caso, ela vai ser o eixo das cotangentes, mas pode se chamar de reta. A cotangente, ela é o inverso da tangente, ok? Ela vai ser... Tangente, para quem não lembra, ela é... Tangente. Ela é o seno. Vamos botar a tangente de alfa, um ângulo aqui. Seno sobre o nosso cosseno. Seria isso a tangente. E como aqui diz, a cotangente, ela é o inverso da tangente. Então, ela pode ser, né? Cotangente de um ângulo, eu coloquei alfa aqui, é igual ao cosseno do ângulo sobre o seno do ângulo. Ou então você pode também fazer cotangente do ângulo igual a 1 sobre a tangente. Nos exercícios, vocês podem usar o que vocês preferirem aqui para a parte do arco. É o seguinte, temos um arco e aqui vai ser o arco de comprimento alfa, o nosso ângulo alfa, certo? Traçando aqui uma reta, saindo do ponto, né, ponto central, traçando uma reta, né, que foi traçada uma reta. Esse daqui, essa medida aqui nossa, vai ser a nossa cotangente do nosso ângulo alfa, certo? Então, lembrando, o nosso eixo Y, temos aqui o nosso eixo X, certo? Né? Aqui, na parte superior, horizontal, a nossa cotangente, e aqui, na lateral do nosso arco, na parte de fora, vertical, temos a nossa tangente, certo? É só para reafirmar onde cada eixo se localiza no arco. E aqui seria o ponto central. Então, eu trouxe aqui alguns exercícios para resolver. No caso, eu já resolvi, para deixar já organizadinho, mas eu vou resolver juntamente com vocês. Primeiro, eu peguei a cotangente de 30, lembrando aquelas formulazinhas. A gente tem a cotangente do ângulo. Aí a gente pode fazer tanto 1 sobre a tangente do ângulo, né? Eu coloquei o ângulo alfa aqui, mas, né, depende. Ou a cotangente do ângulo sendo o cosseno do ângulo sobre o seno. Daqui eu vou começar por essa, eu vou usar o cosseno sobre o seno. Para saber qual é o cosseno de 30 e o seno de 30, a gente vai usar a tabelinha dos ângulos notáveis. Então, né, aqui o cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2 e o seno 1 sobre 2. Então, a gente vai substituir aqui. Raiz de 3 sobre 2 e 1 sobre 2. E você vai vir e cortar os dois aqui, né? Ficando somente raiz de 3 sobre 1, que vai dar raiz de 3. Então, a cotangente de 30 é raiz de 3.
Para vocês verem como dá o mesmo resultado, vamos usar agora essa daqui, cotangente do ângulo 1 sobre a tangente do ângulo. Aí vamos novamente para a tabelinha e ver quanto é a tangente de 30. Vai ser raiz de 3 sobre 3. Então vamos substituir, vai ficar 1 sobre raiz de 3 sobre 3. Você vai substituir esse 1 pelo 3 e vai colocar a raiz de 3. Aqui você vai colocar 3 raiz de 3 sobre 3. Eliminando esses 2 3 aqui, você vai ter sua raiz de 3. Ok? Agora vamos para B, que eu coloquei a cotangente de 270. Cotangente de 270. Primeiro eu vou começar pelo cosseno de 270 sobre o seno de 270. Sendo assim, a questão deu por ser um número grande, né? Então, o cosseno de 270 ele vai ser 0. E o seno de 270 ele vai ser menos 1. Sendo assim, dando 0. Porque 0 dividido por menos 1 vai ser 0. O arco, né, relembrando, a gente tem aqui o arco, né, o nosso arco do nosso ângulo alfa, nosso comprimento alfa. E aí aqui você vai traçar, para saber a nossa cotangente de alfa, você vai traçar um ponto. Vou fazer aqui para vocês terem noção. A questão vai aparecer assim. Vai aparecer aqui o alfa. Então, consequentemente, é bem aqui. Então, você vai traçar a reta. Traçando a reta, assim você terá o seu comprimento, né, da sua cotangente do alfa. Lembrando, a cotangente é uma reta horizontal paralela ao eixo X, a tangente ela é uma reta vertical, sendo paralela ao eixo Y, e a cotangente vai ser o inverso da tangente. Isso é uma breve explicação sobre a cotangente de um arco trigonométrico.